Em mais um dia de trabalho, a noite parecia normal. Era a segunda semana da doutora Helena no Hospital São Gabriel, e ela já estava acostumada com a rotina de plantões noturnos. O hospital tinha seus momentos de calmaria, mas aquela noite era particularmente tranquila. No relógio da parede, os ponteiros marcavam 11h55 da noite. Ela passou pela ala de emergência e notou que os pacientes estavam adormecidos. Os poucos colegas que trabalhavam no turno noturno conversavam ao longe, suas vozes estavam abafadas pelo som das máquinas de monitoramento cardíaco. Mais uma noite de plantão, nada fora do comum, Helena murmurou para si mesma, enquanto organizava fichas médicas. Porém, por volta da meia-noite, algo estranho começou a acontecer. Primeiro, foi o silêncio. Os monitores dos quartos próximos estavam desligados, suas luzes piscantes agora estavam apagadas. O corredor, antes iluminado por lâmpadas fluorescentes, parecia mais escuro, como se a luz estivesse sendo sugada pelo ambiente. Helena franziu a testa. Onde estão todos? Ela caminhou até a recepção, mas não encontrou ninguém. As cadeiras estavam vazias, e a prancheta de controle de turnos estava caída no chão. Voltou para a ala dos pacientes, mas as camas estavam arrumadas, como se nunca tivessem sido ocupadas. Isso não faz sentido, disse ela em voz baixa. Foi quando ouviu um som distante, quase imperceptível. Um cochicho. Doutora Helena, me ajude. Ela parou e seu coração bateu mais forte. A voz parecia vir de todos os lados, mas o corredor estava vazio. E então, a luz do corredor piscou, e o hospital mergulhou na escuridão. A escuridão durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para deixar Helena paralisada. Quando as luzes voltaram, ainda piscando, o hospital parecia diferente. O silêncio era tão profundo que até sua respiração parecia ensurdecedora. Doutora Helena, me ajude. A voz soou novamente, mais clara desta vez. Era uma mistura de súplica e dor, como alguém à beira da morte. Helena engoliu em seco e deu alguns passos hesitantes pelo corredor. Parou em frente à porta do quarto 308, de onde parecia vir o som. Ao abrir a porta, encontrou o quarto vazio, a cama arrumada e o monitor desligado. Doutora Helena. A voz agora vinha de trás dela. Ela girou rapidamente, mas o corredor estava deserto. Começou a andar mais rápido, passando pelas salas de exames e alas médicas, mas todas estavam vazias. Na sala de prontuários, algo chamou sua atenção. Sobre uma mesa, havia um pequeno grupo de fichas médicas antigas, com suas bordas amareladas pelo tempo. Ela as pegou e começou a folheá-las. Os nomes eram familiares. Eram pacientes que ela tinha ouvido mencionar durante sua integração no hospital, mas algo estava errado. As datas indicavam que eles morreram décadas atrás. A última ficha era de uma mulher chamada Sônia Reis. Havia uma anotação escrita à mão, um paciente falecido em 1973. Queixa de vozes e dor aguda antes de óbito. Helena sentiu o sangue gelar. De repente, ouviu passos rápidos atrás dela, como se alguém corresse pelo corredor. Quem está aí? Ela gritou, com sua voz ecoando na escuridão. Mas não houve resposta, apenas mais sussurros, cada vez mais próximos, chamando seu nome. Os sussurros pareciam se multiplicar, vindo de todas as direções. Helena apertava as fichas médicas contra o peito, caminhando lentamente pelos corredores. O som de sua respiração ecoava no vazio. Isso não pode estar acontecendo, ela murmurou, tentando afastar a sensação de que algo estava errado. Subitamente, as vozes cessaram. O silêncio foi interrompido por um ruído amadeirado,
como uma porta se abrindo lentamente. Helena seguiu o som até um corredor que nunca havia notado antes. As paredes estavam diferentes, úmidas, com manchas escuras que pareciam se espalhar como veias. No fim do corredor, uma porta metálica se destacava. Uma placa torta acima dela dizia: Sala do Trauma. Helena hesitou, mas algo a impelia a entrar. Empurrou a porta, que rangeu alto, revelando um espaço que parecia ter saído de um pesadelo. A sala estava impecavelmente limpa, mas havia uma energia pesada no ar. No centro, uma maca de cirurgia cercada por instrumentos médicos antigos. As lâmpadas piscavam, lançando sombras estranhas nas paredes. Então, ela viu. Imagens começaram a se projetar nas paredes da sala, como se fossem memórias gravadas. Pacientes em agonia, gritando enquanto eram submetidos a procedimentos brutais. As figuras estavam desfocadas, mas os gritos eram claros, carregados de sofrimento. De repente, uma das figuras olhou diretamente para Helena. Mesmo com o rosto obscurecido, parecia consciente, como se soubesse que ela estava ali. Por favor, nos ajude. Helena recuou, encostando-se na parede, mas a sala começou a pulsar, e os sussurros voltaram, agora mais altos. Corrija o que foi feito. Acabe com isso. A sala parecia viva, pulsando como se as paredes tivessem um coração próprio. As imagens continuavam a projetar cenas horríveis. Pacientes amarrados, gritando enquanto médicos sem rosto realizavam procedimentos brutais. A voz de uma criança, chorando de dor, ecoava repetidamente: Por favor, não. Me deixe ir. Helena cobriu os ouvidos, mas os sons estavam dentro de sua cabeça. Por que estou vendo isso? Murmurou ela, ofegante. No canto da sala, um armário de aço enferrujado chamou sua atenção. As portas estavam levemente abertas, e fichas médicas antigas estavam empilhadas desordenadamente dentro. Ela pegou um dos arquivos e começou a ler. Os registros eram de experimentos médicos realizados décadas atrás. Pacientes eram submetidos a procedimentos experimentais contra sua vontade, com anotações detalhadas sobre as mortes que resultaram. Uma frase em uma das fichas se destacou: Paciente transferido para a sala do trauma. Condição instável. Resultado: falecimento. Helena virou as páginas freneticamente, percebendo que a maioria dos pacientes havia morrido ali. Todos pareciam ter sido esquecidos, apagados dos registros oficiais do hospital. De repente, as lâmpadas da sala começaram a piscar violentamente. Uma sombra surgiu no centro da sala, projetada na parede. Era uma figura alta, esguia, com braços longos e desproporcionais, que parecia observar Helena sem rosto, apenas uma silhueta distorcida. O que você quer? Gritou ela, mas a sombra não respondeu. Em vez disso, as vozes dos pacientes aumentaram, gritando em uníssono: Corrija! Corrija o que foi feito! A maca no centro da sala começou a se mover, arrastando-se com um som ensurdecedor. Os instrumentos médicos caíram no chão, e as luzes piscaram uma última vez antes de apagarem completamente. No escuro, Helena ouviu a voz de uma mulher, baixa e desesperada. Você é como eles, ou você pode nos libertar. Quando as luzes voltaram, Helena estava sozinha na sala. O ar ao seu redor era sufocante, como se o próprio espaço estivesse vivo. Ela olhou ao redor, buscando uma saída, mas a porta pela qual havia entrado estava desaparecida, substituída por uma parede lisa e escura. Corrija! Corrija o que foi feito! As vozes ecoaram novamente, mas desta vez, algo mudou. Das sombras nas paredes, formas começaram a emergir, figuras humanas, distorcidas, com rostos fragmentados ou completamente ausentes.
Eram os pacientes. Suas silhuetas balançavam como se fossem feitas de fumaça, mas seus olhos vazios estavam fixos em Helena. "Por que você nos abandonou?", perguntou uma das figuras, a voz carregada de dor. Eu não fiz nada", Helena gritou, recuando. Uma das figuras avançou, o corpo esticando-se de forma antinatural. "Você trabalha aqui. Você é uma deles." Helena balançou a cabeça, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu não sabia de nada disso." Outra figura falou, com uma voz masculina rouca: "Liberdade. Justiça. Você pode nos dar isso. Mas precisa pagar." Helena tremeu. "Pagar como? O que eu preciso fazer?" De repente, a maca no centro da sala se moveu novamente, como se puxada por mãos invisíveis. Um brilho frio tomou conta do ambiente, iluminando instrumentos médicos ensanguentados e enferrujados. As figuras apontaram para a maca. "Corrija o erro. Submeta-se." Helena entendeu. A única maneira de libertá-los seria sacrificar a si mesma. A sensação de desespero era esmagadora, mas ela sentiu que não havia escolha. Isso vai acabar com o sofrimento de vocês?", perguntou, com sua voz quebrada. Os ecos responderam em uníssono em sim. Ela caminhou lentamente até a maca, deitando-se sobre ela. As correias moveram-se sozinhas, prendendo seus braços e pernas. Os instrumentos começaram a flutuar ao redor dela, prontos para agir. Enquanto as luzes piscavam freneticamente, Helena fechou os olhos e sussurrou: "Que isso acabe." As figuras se aproximaram, envolvendo a sala em completa escuridão. O hospital estava quieto ao amanhecer, mas algo sinistro pairava. A ala onde Helena desaparecera estava impecavelmente limpa. Uma enfermeira estranhou a ausência da doutora, enquanto o médico encontrou um bloco de anotações com uma mensagem de Helena: "Eles foram libertados." No corredor principal, uma sombra passou despercebida. No reflexo das janelas, Helena apareceu, feita de sombras, com um semblante calmo, mas perturbador. Uma voz ecoou em sua mente: "Agora você é uma de nós." Então, ela se desfez no ar, deixando um presságio de terror.